Bom dia, turma. Hoje estaremos trabalhando na nossa aula de medida, na nossa aula de geometria, as medidas em graus dos ponteiros dos ângulos. Então vamos lá. Aqui nós temos representadas 12 horas do relógio. Então nós temos aqui, nesse primeiro relógio, nós temos representado meio-dia ou 24 horas, né? Então aqui, o que está acontecendo? Nós temos o ponteiro das horas e em rosa o ponteiro dos minutos. Aqui, no relógio, nós temos a representação sempre de dois ângulos. Um, que é o ângulo formado pela parte de dentro dos ponteiros, e o outro pela parte de fora. Aqui, se você vê pela parte de dentro, como um ponteiro está exatamente na mesma posição que o outro, é formado o ângulo de 0 graus, porque não existe abertura. Porém, se você pegar a parte externa desses ponteiros, você vê que ele dá uma volta completa. Então, a gente tem um ângulo maior de 360. Quando a gente parte para o segundo relógio, o ponteiro das horas ele já se moveu. Então, ele aqui está na direção de 1 hora, tá? E aqui esse ângulo interno que está aqui em rosa, tá vendo essa abertura aqui entre os dois ponteiros? Essa medida vale 30 graus. E este ângulo externo dos ponteiros vale 330. O que a gente precisa observar aqui é o seguinte: um relógio, como ele tem o formato de um círculo, ele tem num total de 360 graus. Cada marcação de hora aqui vale 30 graus, ou seja, a cada hora o ponteiro das horas anda 30 graus. Isso vai fazer com que o ângulo interno, que é esse rosa, a cada hora aumente 30 graus, e o ângulo externo, que é esse em azul, vai diminuir 30 graus. Por que eu estou sempre falando de ângulo interno e ângulo externo? Porque dependendo do problema, ele pode pedir tanto um como o outro. Tá? Então aqui a gente vai para o terceiro relógio, que está marcando 2 horas. Tá vendo? 2 horas. O que vai acontecer aqui? O ponteiro das horas se moveu mais 30 graus, então agora ele tem 60 graus na parte interna, e recuou mais 30 graus na parte externa, então agora ele tem 300. Como eu havia dito antes, ó, o ponteiro das horas na parte interna está aumentando 30 graus e a parte externa está diminuindo 30 graus. Tá? Então aqui, ó, às 3 horas, agora você vê que o ponteiro das horas andou 90 graus, faz aquele formato de L, tá vendo? E aqui a parte externa recuou mais 30, então agora vale 270. Quando marca as 4 horas, eu vou ter mais 30 graus na parte interna e menos 30 na externa. Então agora a minha parte interna tem 120 graus e a parte externa tem 240. Às 5 horas, o meu ponteiro das horas andou mais 30 graus, agora eu tenho 150. E na parte externa eu tenho 210. Às 6 horas, os dois ângulos são do mesmo tamanho. Então aqui eu tenho um ângulo raso, né? 180 graus. E aqui também 180 graus. Às 7 horas, a minha parte interna agora ficou maior do que a externa. Então agora eu tenho 210 graus na parte interna e aqui na parte externa eu tenho 150. Quando vão para as 8 horas, minha parte interna foi para 240, minha parte externa para 120. Às 9 horas, a parte interna foi para 270 e a externa foi para 90. Às 10 horas, a parte interna foi para 300 e a externa foi para 60. Às 11 horas, eu tenho a parte interna com 330 e a parte externa com 30 graus. E às 12 horas, novamente, a minha parte interna deu uma volta completa. A minha parte externa, ela igualou os ponteiros, então ela não existe mais, agora ela é 0. Então eu tenho a parte interna dando uma volta, deu 360 graus. E a parte externa, onde os ponteiros agora
estão no mesmo lugar, vale 0 graus. Então aqui eu observei a evolução do ponteiro das horas, tá? Aqui a gente não fez 1 hora e 10 minutos, 3 horas e 40 minutos, não, a gente só fez o ponteiro das horas. O que a gente precisa lembrar é o seguinte, que o ponteiro das horas ele não dá um salto, igual a gente viu aqui, né? Ele não dá esse salto de 30 graus. Conforme o ponteiro dos minutos ele vai andando, o ponteiro das horas também vai. Então agora a gente vai aprender a fazer esse cálculo. Então o que vai acontecer? O que a gente precisa primeiro entender? A gente precisa entender que a cada hora, o ponteiro dos minutos ele vai fazer uma volta completa. Ou seja, a cada hora, a cada 60 minutos, o ponteiro dos minutos, que é aquele ponteiro maior, ele dá uma volta completa no relógio. Isso significa que cada minuto, o ponteiro dos minutos anda 6 graus. E 6 graus é cada um daqueles risquinhos que marcam os minutos no relógio. Então, quando você pega um relógio, vamos usar esse relógio aqui que está em branco. Você pega o relógio, ele não tem só as marcações de hora, mas ele também tem aquelas pequenas marcações que são os minutos. Então aqui eu tenho 0 minuto, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5 minutos. Então o ponteiro dos minutos, quando ele marca aqui em cima desses números maiores, na verdade ele está marcando 5 minutos, certo? Então aqui ele marca 5 minutos do tempo. Só que quando eu falo de ângulo, cada um desses riscos aqui valem 6 graus. Então, ó, eu tenho aqui, quando eu chego nos 5 minutos de tempo, na verdade eu tenho 30 graus de medida de ângulo. Então, ó, 1 minuto, 6 graus, 2 minutos, 12 graus, 3 minutos, 18 graus, 4 minutos, 24 graus e 5 minutos, 30 graus. É assim que anda o ponteiro dos minutos. Quando eu observo o ponteiro das horas, a conta fica um pouco diferente. Por quê? No caso das horas, o ponteiro ele anda menos do que o ponteiro dos minutos, porque em 1 hora ele só anda de um número grande para outro número grande, ou seja, de 12 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3 e assim sucessivamente. Então isso significa que 1 hora o ponteiro das horas andam 30 graus. Tá? Então passaram-se 30 minutos, o ponteiro das horas vai andar 15 graus. Passados 10 minutos, o ponteiro das horas andaram 5 graus. Passados 2 minutos, o ponteiro das horas anda 1 grau. E passado 1 minuto, o ponteiro das horas anda 30 minutos. Lembrando que esses 30 minutos aqui é de medida de ângulo, tá? Não 30 minutos de tempo. Eu sei que é meio confuso porque os nomes são os mesmos, mas vamos tentar observar que aqui na direita a gente está falando de ângulos. Aqui na esquerda a gente está falando de tempo. Tá? Então vamos lá. Agora nós temos aqui, como é que a gente vai descobrir o ângulo formado na parte interna dos ponteiros? Então a gente tem essa seguinte continha aqui, ó. Esse ângulo vai ser igual ao total de graus ou minutos que o ponteiro dos minutos percorreu, menos o total de graus ou minutos que o ponteiro das horas percorreram. Então, o ponteiro dos minutos a gente vai chamar de PM e o ponteiro das horas de PH. Aqui nós temos duas horas marcadas em 2 relógios diferentes. Nós temos aqui meio-dia e 15, nós temos aqui meio-dia e 36. Então, agora, a gente vai trabalhar primeiro com esse relógio aqui das 12 horas e 15 minutos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com os ponteiros dos minutos desse relógio aqui. Então, se você observar aqui, o ponteiro dos minutos, que é esse rosa, ele está marcando 15 minutos. Então, ele saiu daqui do 12 e foi até o 3. Então, esse ângulo dele aqui
que vai dessa marcação aqui em lápis até a marcação aqui do rosa. Então, esse ângulo aqui de 15 minutos, vamos ver quantos graus ele vai ser. De acordo com o que a gente viu lá em cima, a cada 1 minuto, o ponteiro dos minutos anda 6 graus. Então, se passaram 15 minutos, ele vai andar alfa, certo? Então, alfa vai ser igual, multiplicação cruzada, tá? Então, 1 vezes alfa vai dar alfa. 6 vezes 15, tá vendo? Vai dar 90. Então, o ponteiro dos minutos percorreu do 12 até o 3, que equivale a 90 graus. Agora, vamos ver o ponteiro das horas. O ponteiro das horas, a gente viu que a cada 2 minutos, ele vai percorrer 1 grau. Então, em 15 minutos, ele vai percorrer beta. Multiplicação cruzada, nós temos 2 vezes beta, 15 vezes 1, 15. Então, passo 2 dividindo, vai dar 15 graus dividido por 2, que a gente aprendeu semana passada, que vai dividir e vai dar 7 graus e 30 minutos. Então, aqui eu tenho alfa de 90 graus, beta de 7 graus e 30 minutos. Então, se você olhar aqui para o relógio, o ponteiro das horas ele não está exatamente no 12. Como se passaram 15 minutos, ele já percorreu uma pequena distância, que foi esses 7 graus e 30 minutos. Então, o ponteiro das horas ele já passou dessa marcação de 1 minuto aqui do relógio, tá vendo? Então, aqui, ó, 1 minuto, o ponteiro das horas já está numa direção que já passou dele, que são esses 7 graus e 30 minutos. Então, vamos lá. Continuando a conta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar os 90 graus do ponteiro dos minutos e vou diminuir pelos 7 graus e 30 minutos. Então, aqui eu vou ter 82 graus e 30 minutos. Esse 82 graus e 30 minutos é esse ângulo aqui, ó, formado pelo ponteiro das horas e pelo ponteiro dos minutos. Então, aqui tem 82 graus e 30 minutos. Agora, vamos fazer a marcação de 12 horas e 36 minutos. Então, o ponteiro dos minutos, a cada minuto anda 6 graus. Passado 36 minutos, vai andar alfa. Então, multiplica cruzado, 1 vezes alfa dá alfa, 6 vezes 36, tá vendo? 6 vezes 36, que dá 216 graus. Então, o ponteiro dos minutos, daqui do lápis até essa volta, andou 216 minutos. Agora, vamos ver o ponteiro das horas. 2 minutos, ele anda 1 grau. Então, 36 minutos, ele vai andar beta. Multiplica cruzado, 2 vezes beta, 2 beta, 1 vezes 36, 1 vezes 36. Então, eu vou ter 36 dividido por 2, que vai dar 18 graus. Então, o ponteiro das horas saiu dessa marcação aqui de lápis até essa marcação aqui em azul, equivalente a 18 graus. Então, se você observar aqui, ó, ele passou do primeiro minuto, do segundo minuto, está no terceiro minuto. Então, cada minuto aqui equivale a 6 graus, então ele andou 18, tá vendo? Ele já não está mais aqui no 12, ele já está na direção de 3 minutos aqui. Então, qual vai ser o valor do ângulo formado por eles aqui? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar o valor que o ponteiro dos minutos percorreu, o valor que o ponteiro das horas percorreu e vamos diminuir. Então, ó, 216 graus menos 18 graus vai dar 198 graus. Então, aqui, ele percorreu 198 graus, tá vendo? É essa distância aqui, ó, entre o das horas e o ponteiro dos minutos. Então, gente, esse processo a gente pode calcular qualquer hora, tá? Qualquer uma. Basta a gente ficar atento a isso. Ah, se por um acaso for um valor diferente de meio-dia, se ele botar aqui 1 hora e 40 minutos, por exemplo, você vai fazer o mesmo processo, só que você vai lembrar que ele agora está passando do 1, então ele não percorreu somente esse tamanho aqui do 1 para cá,
Vamos botar aqui 1h40 para a gente poder ver. Ó. Aqui seria 1 hora. O ponteiro estaria aqui, tá? 1 hora. Só que como foi 1h40, então ele não percorreu somente esse pedacinho que ele vai andar aqui. Ele vai percorrer daqui até 1h40. Então vamos fazer aqui para a gente poder ver. Então 1h40. Como é que vai funcionar isso aqui? Os minutos é 1 minuto para 6 graus. Então ele percorreu 40 minutos, que vai dar alfa. Então aqui eu tenho alfa igual a 6 vezes 40, alfa é igual a 240. Então 240 graus foi o dos minutos, PM. Agora das horas. O que vai acontecer nas horas? Nas horas eu tenho 2 minutos para 1 grau, só que quantos minutos ele percorreu aqui em 1h40? Então vamos lá. 1h40, ele deu uma volta de 60 minutos mais 40 minutos. Então aqui eu vou ter 100 minutos. E beta, certo? Então eu não vou ter só os minutinhos que ele passou aqui. Eu vou ter a volta, que deu 1 hora, certo? Mais os 40 minutos de 1h40. Eu tenho que lembrar que o meu relógio sempre começa de meio-dia. Então os dois ponteiros estão marcados no meio-dia. No caso das horas, eu sempre tenho que lembrar que para ele sair do 12 e ir para os outros números, então aconteceu de cada número vai ser 1 hora. Então tenho 60 minutos ali para trabalhar. Então aqui eu vou multiplicar 2 vezes o beta igual a 100 vezes 1. Então beta é igual a 100 dividido por 2. Então aqui, ó, meu beta foi 50 graus. Então, nesse 1h40, o ponteiro das horas percorreram 50 graus. Então, para eu descobrir o ângulo formado ali no meio, vai ser o quê? 240 menos 50. Então, aqui eu tenho 190 graus. Então, 190 graus é o ângulo formado entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos, tá? E assim a gente vai fazendo com todas as horas que vai passando. A gente vai sempre contando a quantidade de minutos que foram passando pelas horas, tá? Então, aqui a gente encerra a nossa aula sobre a medida dos ângulos no relógio.